paz do Senhor a todos, queridos irmãos, estamos de volta. Estou gravando esse vídeo, trazendo uma palavra revelada diretamente do trono de Deus para a sua vida e para abençoar o seu ministério, abençoar toda a sua casa, em todos os projetos que Deus tem prometido, dado promessa para você, que você venha a ter. Mas eu quero trazer um assunto muito importante para a igreja de Cristo. Qual é a igreja? Não estou falando aqui de quatro paredes, estou falando de você. Estou falando de mim, que somos a igreja de Cristo. É nós que iremos subir se nós estivermos preparados. Eu quero trazer esta palavra do Senhor para a sua vida, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus. É um recado muito importante que Deus tem dado. Quero trazer uma mensagem. Primeiramente, quero me apresentar. Sou o pastor Anderson Emanuel, sou casado, tenho 2 filhos, um casal. O nome da minha esposa é Hélida Lopes da Silva, pregadora também do Evangelho. Tenho uma filha de 9 anos, que é Sara Emanuele, 9 anos de idade, batizada com o Espírito Santo. Tenho um filho de 5 anos de idade, é o Anderson Filho. É uma criança, mas com grande temor ao Senhor, que ora, que clama. É como a Bíblia diz: ensina o teu filho, quando pequeno, na porta da tua casa, os mandamentos do Senhor, para quando crescer, não venha se desviar dos mandamentos, dos caminhos do Senhor. Isso que é a igreja. Nós temos que ter esta unidade, primeiramente, dentro de casa. Porque a divisão não começa entre 4 paredes de um templo de oração. A divisão da igreja começa na família. É uns contra os outros. É a inveja que entra no meio da família, destrói casas, destrói casamento. Mas eu venho trazer aqui uma palavra de Deus para que a igreja de Cristo, ela venha despertar, ela venha acordar. Eu quero, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas, você que está assistindo este vídeo, é para mudar a história da sua vida, esta palavra de Deus. São exatamente 1h10 da manhã, dia 3 de outubro, e eu estou aqui neste momento dizendo para você: eu serei um canal de bênção na sua vida, um vaso nas mãos do Senhor para abençoar a sua família neste momento. E eu sempre trabalho para a restauração da família, restauração da igreja de Cristo. Eu, como pastor, tenho a obrigação de ensinar a verdade, não ocultar a verdade. Porque que eu sofra, mas a igreja de Cristo não sofra. Que eu padeça, mas a igreja de Cristo não pode padecer. Eu quero trazer uma palavra de Deus com o tema: a união do povo de Deus. Olha que coisa linda que Deus está nos dando nesta madrugada. A união do povo de Deus. Você está vendo aqui com esta camiseta? Essa camiseta é do nosso projeto. Sou um dos coordenadores do projeto Missão Unidos Libertando Vidas. E nós temos um projeto grande em Vale de Jequitinhonha. Um projeto que todo ano a gente vamos em caravanas grandes, levamos banda, levamos caminhão de cesta básica, levamos roupas e não cobramos nada por isso. Nós somos um voluntário. O nosso projeto é sem fins lucrativos. Você acredita nisso? Então vem viajar conosco. Entra no nosso site, estarei daqui a pouquinho passando este site para que você entre, olhe o nosso trabalho, compreenda o que é uma missão, porque missão não é entre 4 paredes. Missão é ir pregar o Evangelho. E nós temos ajudado muitas igrejas, muitos ministérios em Vale de Jequitinhonha. A gente leva mais ou menos 220, 240, 170 missionários preparados para socorrer o povo lá do sertão de Vale de Jequitinhonha. Nós temos um missionário lá que trabalha, a igreja, o Ministério Valparaíso. O meu pastor presidente é o pastor Levi Batista de Lima, do Ministério Assembleia de Deus, nossa convenção CGADB e também convenção estadual CADESO. E nosso ministério fica aqui em Valparaíso, Serra Espírito Santo. E você que mora aqui pela Redondeza, que vai assistir esse vídeo,
Nós temos culto de doutrina nesta quarta-feira. É doutrina, é palavra, é Bíblia. É Bíblia, porque nós estamos no tempo de acomodismo. Então, nosso pastor presidente, ele tem preservado a palavra do Senhor. É um culto que é ensinamento, é doutrinário, conhecimento bíblico e não tem conversa de carochinha, não. É Jesus Cristo, ou serva Jesus, ou não serva Jesus. Ou é o céu, ou é o inferno. E nós zelamos pela igreja. Então venha, começa às 7h30 da noite, às 19h30 da noite. E os outros vídeos que estarei colocando para ajudar a sua vida, ajudar a sua família. E nós vamos falar dos nossos projetos e aonde estarei fazendo agendas, pregando o Evangelho de Cristo e contando meu testemunho, o que Deus fez há 18 anos atrás, o que eu sou hoje para a glória do Senhor Jesus. Agradeço a Deus, agradeço a minha mãe, Maria Quitéria, que tem orado por mim, tem buscado, tem intercedido por mim e Jesus me resgatou para a glória do Senhor. Eu quero abençoar a sua vida neste momento, em nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje, meus queridos ouvintes, meus queridos amigos, o tema da mensagem é a união do povo de Deus. Vai correndo, pega a sua Bíblia, abra ela no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 17. Não serei aqui fadigante para você, eu terei um objetivo de te ensinar em poucos minutos o caminho da verdade e da vida eterna. Amém, queridos? Pegou sua Bíblia e tenha paciência de escutar a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós temos que ter a unidade, a comunhão com Cristo. Que comunhão é essa? A comunhão do amor. O amor está se esfriando no meio da família. O amor está se esfriando no casamento, na vida conjugal, na vida sentimental, principalmente dentro da igreja, quando os crentes estão reunidos. É cada um por si e Deus procurando a igreja de Cristo unida para trabalhar. E eles usam muitas vezes, tem crente que usa o ditado, cada um por si, Deus por todos. Claro que Deus vai agir por todos. Mas quando a igreja ela está mais reunida, junta, ali na mesma fé, na mesma concordância, na mesma comunhão com Cristo, olha, meu querido irmãos, está escrito na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, que corda de três dobra, é difícil se romper, queridos. A união do povo de Deus tem um poder sobrenatural quando o povo está unido, que você nem imagina. Você nem imagina. Quando nós damos crédito à palavra de Deus, a nossa história muda. A minha história mudou, a minha família, a história da minha casa mudou. E aonde eu tenho passado neste Brasil afora, pastoreando e também viajando, pregando o Evangelho. Mato Grosso do Norte, Mato Grosso do Sul, Curitiba, Londrina, Maringá, Paysandu, aonde eu tenho passado, Rondônia, Vilhena e outros lugares do Brasil afora, pregando o Evangelho. E Deus sempre tem honrado o povo aonde a gente está presente, pregando a palavra do Senhor. E lembrando que o tema da mensagem é a união do povo de Deus. A introdução que eu quero trazer para você aqui, para o seu conhecimento, para você entender melhor, antes de nós entrarmos, lermos a Bíblia Sagrada, eu quero dizer para você que Cristo fundou a sua igreja. Cristo fundou a sua igreja como um corpo vivo de pessoas regeneradas. Foi Cristo que fundou a igreja. Cristo fundou a igreja com seus discípulos, o chamado. Ali teve a fundação da igreja de Cristo, aonde o crescimento ia se expandir no mundo. Por isso que eu e você, neste momento que estamos no Brasil, estamos satisfeitos com o Senhor Jesus. Enquanto muitos criticam, muitos não dão valor, muitos estão acomodados, mas o importante é que você desperte, devia despertar deste sono espiritual. Deixa Deus avivar a tua alma, avivar a tua vida. Deixa Deus levantar de novo, te entregar as forças de novo que você perdeu. A Bíblia diz que Ele é o pão da vida e nós precisamos comer deste pão neste momento, porque Deus, Ele está preocupado comigo e preocupado com a sua igreja, está preocupado com você.
Você acredita nisso? Então, a igreja de Cristo, Cristo fundou sua igreja como um corpo vivo de pessoas regeneradas. Ele fundou a sua igreja, foi o objetivo, um corpo vivo com pessoas regeneradas, ou seja, pessoas renovadas. A Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê, está condenado. Se você não crê no Evangelho, mesmo estando dentro da igreja, você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo o seu tempo. Porque era melhor que você nem conhecesse a palavra de Deus. Esse é outro assunto que em outros vídeos estarei falando sobre isso. Eu quero trazer sobre a união, a unidade, a união do povo de Deus, a união das igrejas evangélicas, parar com a divisão. É grupo aqui, é grupo lá, é grupo na esquina, é grupo tal lugar, é fulano sei das quantas, é ciclano. Mas vamos parar com isso. O único que tem que ser visto em nossas vidas, neste mundo, é Jesus Cristo pelo seu testemunho. É Jesus Cristo pela sua vida. É Jesus Cristo pelo seu caráter. Eu tenho caráter, você tem caráter? Então vem se unir com o povo de Deus. Vem dar crédito mais à palavra do Senhor. Então, eu tenho falado aqui, fundou sua igreja, Cristo fundou a sua igreja como um corpo vivo de pessoas regeneradas. Essas igrejas, universal, é formada por igrejas locais. Igrejas locais. Entenda bem, igrejas locais. E formada por igrejas locais, independente de cor denominacional. Independente de cor denominacional. Eu quero que você entenda isso aí. Porque Deus, ele não deixou placa de igreja. Deus, ele deixou pessoas regeneradas. Deus não deixou templo de 4 paredes, o melhor ou o maior. Não! Ele deixou pessoas regeneradas. Ele fundou sua igreja com pessoas. Com pessoas. As 4 paredes é uma proteção do sereno, do sol, é uma proteção da chuva, mas na vida espiritual, quem te protege é o Espírito Santo de Deus, que te conduz é o Espírito Santo do Senhor. Você crê nessa palavra? Então vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 1 diz: Rogo vós, pois, eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Olha, é o primeiro elo que eu quero falar aqui. É o primeiro elo. Rogo-vos, pois, eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Eu faço uma pergunta para você. Qual é o seu chamado entre 4 paredes de uma placa da igreja? Qual é o seu chamado? Você foi chamado para quê? Dentro da sua casa, qual é o seu chamado? Qual é a sua posição que você tem com Cristo Jesus? Primeiro elo que nós temos que entender, temos que compreender, nós temos que entender que nós temos um só Senhor. Do versículo 1 ao 3, está nos dando uma base bíblica, como diz aqui: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados. É o primeiro passo. Aí diz aqui, com todo o que aqui? Está escrito? Leia na sua Bíblia. Com toda humildade, mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Vamos ler mais um pouquinho. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo do que, igreja? Da paz. Da paz. O primeiro elo é um só Senhor. Nós temos que parar de nos dividir no meio da igreja. Temos que pensar que precisamos estar unidos para que, quando Jesus vier buscar a igreja, você suba junto com seu esposo, uma presidente do círculo de oração,
com o jovem que você ganhou para Jesus. Desculpa, que você suba com o seu pastor. Você suba quando Jesus chamar. Vem, que você seja arrebatado com todos que estão ao seu redor. Quais as suas características? O que é que você tem para apresentar diante da igreja? Como o seu vizinho olha para você? O que uma irmã dentro de quatro paredes, dentro de uma igreja, acha das suas atitudes? A Bíblia diz que nós estamos arrodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Queridos irmãos, desperta tu que dorme. Desperta tu que dorme. Vamos parar de pensar que você canta melhor, que você prega melhor, que você é o melhor obreiro. Se você é melhor obreiro, glória a Deus, mas ajude as pessoas a seguir os seus passos. Porque o seu testemunho dentro da igreja pode resgatar um pecador. Com o seu testemunho, com as suas atitudes, você pode resgatar o mundo inteiro para Jesus. Porque eu sou carta viva de Cristo, eu sou testemunha viva de Cristo. Aonde eu tenho passado com o meu testemunho, eu tenho resgatado multidões de almas para Jesus. E vou prestar conta delas diante do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, há um só Senhor. Versículo 1 e 3 nos dá um respaldo bíblico, e digo que nós temos que ter três bases em nossas vidas. Qual delas, pastor? Primeiro, diz aqui, que andeis como digno da vocação. Você é digno de estar louvando a Deus dentro, pegando o microfone da igreja? Você está digno disso? Você é digno de dobrar o joelho e orar pela sua própria família? Porque muitas vezes, depois da oração, começam as palavras pesadas, começam as humilhações, começam as palavras, as pragas que saem muitas vezes de nossas bocas, amaldiçoando o filho, amaldiçoando o casamento, amaldiçoando a mãe, o pai, amaldiçoando o marido, se arrependendo disso, se arrependendo daquilo, para que eu te conheci, para que eu fui para essa igreja. Você veio para essa igreja para ser pastoreado e ser abençoado e ser liberto. Enquanto você não se libertar, você não tem essa característica aqui para entrar no reino dos céus. Porque a igreja de Cristo, ela cresce na união. Você quer resgatar a sua casa, meu amigo, meus irmãos? Você quer resgatar a sua família? Então dê testemunho. Pare de mentir. Pare de ser falso. Pare de ser fofoqueiro. Pare de apontar o dedo para os irmãos que passam na rua. Não seja aquilo que você não é. Porque na igreja é uma coisa, em casa é outra. Na igreja é uma coisa, no trabalho é outro. Qual é o seu compromisso? Em que vocação você está? A Bíblia diz, aquele que não é comigo é contra mim, aquele que não se ajunta se espalha. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Nosso pastor é Jesus. Mas ele deixou homens de Deus para nos ensinar, nos repreender, para que eu e você não perca a salvação. Eu sou pastor e sou pastoreado. Pare de bater no seu peito e dizer, eu sou melhor. Não, melhor é Jesus. Eu tenho o som de Deus, não tem nada. Você é um vaso que precisa a cada dia ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Mas você precisa estar na vocação que Deus te chamou. Esta é a vocação que Deus te chamou. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Olha que coisa maravilhosa. Aqui no versículo 1 ainda. Cada um no seu caminho e vocação.
Guarde isso no seu coração. Cada um no seu caminho e vocação. Você não foi chamado para ser mentiroso. Você não foi chamado para ser fofoqueiro. Você não foi chamado para ser uma pessoa que tem mau testemunho, não. Você foi chamado para ser vencedor. A Bíblia diz, aquele que é santo se santifique mais. A Bíblia diz, está escrito na palavra de Deus, aquele que diz que está preparado, ele tem que vigiar. Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Em que vocação você está? Qual foi o chamado que você atendeu? Que Deus tem te dado e você tem revertido o seu chamado para os seus próprios interesses na casa do Senhor. Você é um vaso emprestado aqui na terra. Você é uma pessoa, uma alma, você tem um corpo, você tem um coração, você tem uma mente, você tem uma alma, você tem um espírito, mas tudo isso é emprestado por Deus. A Bíblia diz, aquele que destrói o templo de Deus. A Bíblia diz, aquele que destrói o templo do Senhor vai prestar conta. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo, ele é uma dispensa de Deus. O seu corpo, o seu coração, não é lugar de guardar mágoa, lugar de guardar angústia, um lugar de guardar rancor. Não, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ser uma boca de Deus na face dessa terra. Você foi chamado para ser bênção e não ser maldição. Então bata no seu peito e diga, eu sou bênção e não sou maldição nessa terra. Eu sou uma bênção, mas não sou maldição. Eu sou luz, mas não sou trevas. Porque eu tenho vocação e atendi o chamado do Senhor. E tenho paz no coração. Aleluia. Estarei orando por você daqui a 1 minuto. Quero que você entenda. Segundo, que eu quero ler aqui para que você entenda, versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É o que eu tenho aqui para você neste momento. Segundo ela, cada um vivendo o fruto do Espírito. Mas o primeiro elo que eu tenho falado, um só Senhor. Ainda no primeiro elo, cada um no seu caminho e vocação. Segundo elo, cada um vivendo o fruto do Espírito Santo. Então, qual é o fruto que você tem? Ah, pastor, meu fruto é ficar calado. A Bíblia diz, aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. A Bíblia diz que nós temos que ser boca do Senhor. Você calado não consegue salvar almas. Você calado não consegue resgatar a família. Mas, pastor, eu tenho que forçar minha família? Não. Você tem que dobrar o joelho e falar com Deus, porque Deus não responde quem está mudo. Deus responde àquele que tem ligação com Ele. Então, olha, qual é a ligação? É o seu testemunho e aquele que você fala com Deus. Porque enquanto você está em casa, abre a Bíblia Sagrada, Deus fala com você. Mas quando você dobra o joelho, você fala com Deus. E Deus quer unidade. Deus quer a união do povo. Deus não deixou um povo desunido, não. Deus não ensinou isso para a gente. Deus não ensinou isso para os nossos pastores, os primeiros homens de Deus que vieram ao Brasil, não. Eles pregaram a unidade do povo de Deus. Por isso que as igrejas, as maiores igrejas, a Assembleia de Deus, têm crescido no Brasil e no mundo. Porque preservamos a palavra do Senhor Jesus. Preservamos o Evangelho de Cristo, meus amados irmãos. E nós temos que ter isso. Nós temos que compreender dessa forma. Cada um vivendo o fruto do Espírito. Cada um vivendo. Eu quero que você entenda, para nós fecharmos aqui esta palavra, o terceiro elo que eu quero falar aqui, rapidamente, porque isso aqui é uma pregação, é um ensinamento, para 2 horas de ensinamento. Estou reduzindo para você entender a palavra do Senhor. Cada um guarde a unidade e a paz diligentemente.
cada um guarde a unidade da paz diligentemente. No versículo 3, nós lemos aqui, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Fala de uma unidade, uma vez que diz respeito à fé em Cristo e à cruz. Você tem aceitado a Jesus? Então você está na unidade com Deus. Você tem preservado, guardado a palavra do Senhor, meus amados irmãos. Então você tem a unidade de Deus em sua vida. Porque nós temos que, a paz que nós temos é quando nós estamos na obediência com Deus. Deus nos guarda, Deus nos conforta, Deus nos dá um sono abençoado. Deus nos dá tudo aquilo que nós pedimos quando nós estamos na unidade. Porque assim diz um ditado, né? A unidade faz a força. A união faz a força. Igual muitos falam que a união não faz só açúcar, faz a força. A Igreja de Cristo tem que se unir. Desperta, povo assembleanos. Desperta, povo. Não só assembleano, mas a Igreja de Cristo sobre a face da terra. Mas a Igreja de Cristo que trabalha com missões. Vamos nos unir. Vamos entregar completamente as nossas vidas. Que somos pregadores. Você que é missionário, que é missionária. Você que é um pastor. Vamos cuidar do povo de Deus. Vamos cuidar do rebanho do Senhor. Vamos multiplicar as ovelhas de Cristo na face dessa terra. Pregar a palavra sem interesses financeiros, não. Pregar a palavra com alegria, porque de graça recebeste, de graça dai. É isso que Deus pede para você, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Eu posso orar por você neste momento. Cada vídeo estarei orando por um propósito. Estarei colocando mais alguns vídeos logo, logo. Mas toda essa gravação que eu faço, eu posso fazer ao vivo tudo, mas eu gosto de fazer tudo detalhado, para que você entenda que Cristo apareça, que um homem desapareça, que Cristo cresça e um homem diminua. Você não tem glória nenhuma, nem eu tenho glória nenhuma. Você não tem poder nenhum, eu também não tenho poder nenhum. Porque não foi o meu sangue, não foi o seu sangue que purificou o pecado da humanidade, foi o sangue de Cristo Jesus. Quem deu o Espírito Santo não foi eu, não foi você. A humanidade derramou o Espírito Santo sobre o ser humano, sobre a face da terra, não. Foi Jesus que derramou o Espírito Santo. Foi Ele que deu o Espírito Santo. Não foi eu nem você. Pare de bater no peito dizendo, é do meu jeito, é como eu quero. Cuidado com isso. Você tem que estar unido com Cristo, unido com a igreja. Pare de empinar esse nariz, vai entrar sujeira. Abaixe a cabeça, tenha humildade de escutar. Pare de debater com as pessoas que querem te aconselhar. Pare de debater de frente com os seus líderes que tentam te ensinar a palavra de Deus, mas a sua percepção de entendimento é outra. Escute, você não está na sua percepção de entendimento, não, você está na obediência àquele a quem Deus colocou na frente para te pastorear. Então, obedeça a palavra de Deus. Você vai ter um sucesso muito grande. A sua história será outra. Creia nisso, acredite nisso. Porque a Bíblia diz, quem creu na minha pregação? A quem foi revelado o braço forte do Senhor? Jesus Cristo está dizendo, igreja, eu te amo. Estou chegando. Estou chegando. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Quero orar por você. Feche os seus olhos. Aonde você estiver, vai para o cantinho. Tem muita gente ao seu lado. Baixa a cabeça. Porque eu quero abençoar a sua vida. E depois desta oração, deixa o seu comentário, deixa o seu pedido de oração. Pastor, eu quero convidar o senhor para vir aqui no estado. Eu irei com o maior prazer pregar o Evangelho, sem interesse de riqueza nenhuma. Irei com prazer pregar o Evangelho, porque Jesus tem chamado e nós temos atendido e Deus tem abençoado. Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus,
Eu venho neste momento apresentar, Senhor, a tua igreja. Venho apresentar o teu povo, Deus, que está assistindo e ouvindo esta oração. Eu peço a ti, Senhor, Deus, visita, Deus, essa família, meu Pai, neste momento. Visita o esposo desta mulher, a esposa deste homem. Visita o pai, a mãe, visita os filhos, visita o neto deste avô, visita a neta, visita os seus irmãos, visita a tia. Meu Deus, o propósito, meu Deus, deste povo é salvar a sua casa, porque está escrito, Deus, na tua palavra, Pai, que crer no Senhor Jesus que será salvo eu e minha casa. E graças eu te dou pela minha casa toda ser salva, Deus. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que a salvação, Senhor, chegará para toda essa família, meu Pai, neste momento. Meu Deus, que os milagres do Senhor manifestará instantaneamente sobre a vida deste povo. Oh, rimande com me acharama. Deus, eu venho abençoar, meu Deus, os teus filhos. Eu venho abençoar, meu Deus, o meu pastor presidente. Eu abençoo, Senhor, todos os pastores, todos os projetos missionários. Deus, socorre os missionários que estão no campo, meu Deus, tanto no Brasil, meu Pai, fora do Brasil e no mundo. Deus, manda recurso para aquele povo, Deus, necessitado. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o teu nome seja glorificado e exaltado. E eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Deixe o seu comentário. Compartilhe este vídeo com demais irmãos em Cristo, com as famílias, principalmente para aqueles que não é crente, aqueles que não aceitaram ainda Jesus. Compartilhe esse vídeo. Ajude o Evangelho. Você não vai ajudar pastor Anderson, não, que eu não quero riqueza, de maneira nenhuma. Ajuda a divulgar o Evangelho de Cristo através desse vídeo. Que eu desapareça, que Cristo apareça. Que eu diminua, que Cristo ele cresça. Esse é o objetivo do Evangelho. Porque aqui nós somos representantes, nós não somos dono de igreja. Somos representantes de Jesus na face da terra. Fique na paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos e logo mais estarei falando mais sobre o Evangelho de Cristo para abençoar a sua família. Fique na paz do Senhor Jesus.